Fala rapaziada, começo o vídeo já pedindo desculpas, fiquei ausente aí por cerca de 2 semanas. Ainda estou em férias, mas estava viajando de férias, inclusive fui a Barcelona onde comprei essa bandeira da Catalunha, enfim, fui aproveitar minhas férias. Mas, por conta disso, não pude acompanhar os últimos jogos de Grêmio Internacional, mas hoje acompanhei a vitória do Grêmio sobre o Defensor do Uruguai, Defensor de Montevideo, pela Libertadores, a última rodada da fase de grupos. Uma vitória suada de 1-0, onde o Grêmio não apresentou o padrão de jogo que a gente já se acostumou a ver, se mal acostumou a ver pelo Grêmio, méritos do Grêmio, né? E acaba ficando sempre num nível de exigência muito alto. Mas é uma boa vitória que deixa o Grêmio líder do seu grupo e com a segunda melhor campanha da competição. Mas acompanhei a distância da maneira que pude, através de melhores momentos, entrevistas, lendo pela internet a repercussão dos meus colegas de imprensa, muitas das questões que vocês também colocavam nas redes sociais, sobre os últimos jogos do Grêmio, né? 0-0 no Clássico Grenal, 0-0 com o Paraná lá em Curitiba, e agora essa vitória de 1-0 diante do Defensor uruguaio. E também acompanhei as entrevistas do técnico Renato Portaluppi, principalmente após o Clássico Grenal, quando ele reclamou e muito da retranca utilizada pelo adversário, tradicional adversário, e que se repetiu do time paranaense e agora dos uruguaios. E essa vai ser uma tendência ao longo da temporada, né? Todo mundo já viu que o Grêmio é superior, e por conta dessa superioridade, ao admitir que é inferior ao Grêmio, o time adversário vai se retrancar, principalmente porque viu que de certa forma dá certo. Não vence o Grêmio, ou joga por uma bola, de repente pode até vencer, mas também não é goleado e às vezes até nem perde para o Grêmio, jogando aqui em Porto Alegre ou jogando fora nos seus domínios. O Defensor uruguaio já havia feito isso na primeira rodada da Libertadores, para quem não lembra, né? E agora era óbvio, iria repetir aqui em Porto Alegre. Não há problema nenhum, gente, em jogar de uma maneira retrancada, defensiva. O próprio Renato, que hoje minimiza e às vezes até debocha do adversário que o faz, também já fez isso há bem pouco tempo. Quando o Grêmio, por exemplo, foi disputar o Mundial de Clubes contra o Real Madrid, um time que nitidamente, visivelmente, sabidamente, era superior ao Grêmio. Ou seja, o Grêmio inferior se retrancou, especulou jogar no contra-ataque na bola parada. Chutou uma bola, passou perto do gol do Keylor Navas e nem assustou o Real Madrid. Então, quando o time é inferior, acaba fazendo isso. O Grêmio de 2013, treinado pelo Renato, também adotou 3 volantes, 3 zagueiros, jogava com linhas baixas e fora de casa se retrancava e jogava por contra-ataque, por chute de longa distância e mesmo assim surpreendeu. E sempre que confrontado, o Renato dizia, não, mas o meu time tem pontuação de Barcelona, não enche os olhos com atuações, mas tem uma boa pontuação. E o Grêmio naquela ocasião foi vice-campeão brasileiro atrás apenas do Cruzeiro, treinado pelo Marcelo Oliveira. Então, gente, vamos parar de reclamar das retrancas alheias. O Grêmio tem que achar alternativas para furar essa retranca. A de hoje falhou de certa forma, o Grêmio conseguiu com um único chute de longa distância do Luan fazer 1-0. Faltou recursos para furar essa retranca. Ok, repito, a vitória foi ótima, mas falta mais recursos para furar esses bloqueios que não conseguiu, por exemplo, furar contra o Paraná e contra o Inter. Então precisa, primeiro passo, chutar mais de fora da área. O Grêmio, nos últimos jogos, também aumentou e muito o número de cruzamentos. Foram 29 cruzamentos no Clássico Grenal, acertando 4 ou 3. Contra o Paraná foram 30 cruzamentos e hoje foram 28. É um recurso que o Grêmio não fazia tanto. Por quê? Justamente por conta do adversário estar um pouco mais fechado, se cruza muito para a área. Hoje foi inócuo, porque o centroavante era o Tony Anderson, um jogador improvisado na função. E outra situação também que hoje deixou a desejar foi o Michael Suel. Aliás, não é de hoje, né? O Michael Suel que jogou também contra o Paraná, aqui, aberto na função do Everton. O Everton costuma ganhar o lado do campo para fazer a diagonal, facão em direção à área do adversário e dar amplitude, dar opção de passe para que o André venha para cá, também recue para esse espaço, o Luan possa utilizar as entrelinhas, e o Michael Suel não conseguiu fazer isso. O Michael Suel não deu a amplitude necessária, caiu muitas vezes para o meio, batendo cabeça com o Tony Anderson, com o Luan, impedindo esse avanço do Grêmio. Então o Michael Suel realmente não aprovou nessa função, quem sabe pode ser um bom substituto para o Ramiro, ou é um jogador que não está ao nível do plantel do Grêmio. Pelo menos atuando nessa função, se mostrou abaixo do próprio Lima, que foi o jogador colocado pelo Renato no segundo tempo, contra o Paraná e hoje mais uma vez. Mas, resumir as dificuldades que o Grêmio enfrentou hoje aos desfalques também não cabe. O Grêmio não teve desfalques no Clássico Grenal, desfalques importantes. Lá estavam Everton, Arthur, André, o Grêmio não conseguiu. Contra o Paraná, o Grêmio também teve o André lá na frente, não conseguiu. É o gramado? É o juiz? Gente, o Grêmio vai enfrentar times retrancados, coloquem isso na cabeça.
Os adversários do Grêmio jogarão da mesma forma que o Defensor fez hoje, principalmente agora na fase quente da Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Caberá ao Grêmio encontrar saídas para furar essas retrancas. Tá certo, gente? Vamos retomar então nosso conteúdo aqui no canal do YouTube. Um abraço a todos.